Essa é a nossa história. É um dos momentos que eu mais gosto quando a gente se reúne no Quarta Family. É uma oportunidade única da gente mostrar o que está por trás de cada história, de cada vida. Como eu costumo dizer, por trás de cada pessoa tem cada história maravilhosa. E nós estamos falando aqui sobre o dia que nós vivemos. O Instituto Metanoia viveu um dia extraordinário no Vila Esperança, ali em Santana do Parnaíba, com mais de 100 crianças, mais de 100 famílias envolvidas. Foi em dezembro agora de 2020, foi inesquecível. Você viu algumas coisas que nós já mostramos para vocês, mas eu estou aqui com alguém muito especial que vai falar essa é a nossa história, meu amigo, meu irmão, Marcos Moraes. Tudo bem, Marcos? Tudo bem, é um prazer de estar com vocês, compartilhando essa história. É uma história impactante mesmo, na nossa vida, a qual a gente vai ter oportunidade de estar falando um pouco sobre ela no dia de hoje. O que eu achei maravilhoso? Eu não tinha a menor ideia, assim, nós sonhamos com aquele dia como foi o Vila Esperança. E foi realmente maravilhoso. Você poder tocar a vida de crianças, você poder levar uma mensagem de esperança, é maravilhoso. Mas eu não tinha expectativa e a ideia que muito mais do que tocar a vida daquelas crianças, ali a gente estava fazendo um resgate de uma história de um irmão nosso, que é a história do Marcos. E eu quero começar a contar para vocês algo extraordinário que aconteceu ali. Nós tivemos momentos maravilhosos com as crianças, mas depois nós separamos um instante para que o Marcos falasse para as crianças. Mas o porquê? Talvez o que você não saiba, e hoje nós vamos contar um pouco isso, olha como são as coisas, e eu não acredito em coincidências. A Prefeitura de Santana do Parnaíba foi maravilhosa conosco, separou um lugar e desde já quero agradecer a diretora daquele núcleo que cuida das crianças ali, a Gislaine, amiga do coração. Nós temos aliança com ela, foi maravilhoso. Mas a Vila Esperança, que foi um presente para o Instituto Metanoia para que pudéssemos fazer aquele evento, tem uma história com o Metanoia, que é o Marcos. O Marcos morou, nasceu ali, foi daquela região e pôde, naquele dia deste evento, contar um pouco da sua história para aquelas crianças, para as crianças que estavam ali naquele dia. Marcos, eu queria que você contasse, hoje nós vamos falar um pouquinho mais para frente sobre a tua vida, mas o que você contou para as crianças? O que era a Vila Esperança no tempo? O que foi a Vila Esperança para você? Ali onde você nasceu, morou? Conta um pouco para a gente essa história. Como você já falou, bem disse, eu nasci em Santana de Parnaíba, né? Fui criado ali em Santana de Parnaíba. E eu conheci a Vila Esperança de muito tempo. A Vila Esperança eu tive a oportunidade de conhecer através de determinados dias ruins, porque ali tinha um lixão. Né? E a qual naquele lixão ali eu ia lá buscar alimento, né? Então eu conheci primordialmente o Vila Esperança através do lixão que tinha ali. Pô, Marcos, quer dizer, não dá para imaginar. Hoje nosso Vila Esperança é um bairro com prédios, famílias, tem um centro da prefeitura maravilhoso de acolhimento para as crianças que vão no contraturno da escola, maravilhoso lugar. E você falar que ali foi um lixão, é difícil para a gente imaginar que aquele lugar, há muitos anos atrás, foi um lixão. E mais do que isso, aí você disse que o lixão não era mais que o lixão. Para você, o lixão traz a memória que você tinha que buscar comida. Para a gente buscar comida no lixão é um negócio que não faz sentido. Conta um pouco isso, assim, da sua dificuldade, da sua família. Por que você tinha que buscar comida no lixão? Foi uma época muito difícil, porque meu pai era alcoólatra, né? Então ele só chegava em casa bêbado, toda vez que ele chegava bêbado, para quebrar as coisas que minha mãe tinha acabado de conquistar ou de adquirir alguma coisa. Então eu morava num barraco ali, nessa região de Santana de Parnaíba, eu morava num barraco muito pobre, muito ruim, muito rústico, né? E meu pai praticamente não ajudava em nada, né? Meu pai, no tempo que ele ficava dentro de casa, eu acompanhava constantes brigas dele com a minha mãe. E aí o Marquinhos contando, né, para os meninos da realidade, e eles não acreditavam. Hoje a gente vai falar um pouco, hoje o Marcos é um bem-sucedido, e ele começando a contar isso para as crianças, que hoje, naquele dia ele estava ali trazendo uma palavra, dando uma palestra, mas que ele saiu daquela mesma realidade, e aí teve um momento que ele também quebrou o gelo, que ele falou, e a gente ia no lixão, ia atrás locais que a gente pudesse ter algum tipo de alimento. E aí você falou, mas eu comia muito iogurte, muito Danone, tudo nada. Então é uma vida boa, mas não foi bem isso. Como que você contou, Marcos? Você lembra? Também são histórias engraçadas assim que a gente lembra
até achando engraçado, mas foi bastante situações difíceis, assim. Então, a gente sabia os horários que o caminhão ia despejar os Danones no lixão, e a única oportunidade que a gente tinha era de ir lá no lixão para pegar esse Danone para se alimentar ali, até porque o único momento que a gente tinha de comer Danone, iogurte, essas coisas, era quando o caminhão ia despejar lá no lixão, né? E aí, lógico que naquela época podia jogar o Danone, o iogurte no lixo, né? E aí, uma semana de vencido, um mês de vencido, cheio de lactobacilos vivos, né? Então a gente não tinha problema nenhum, né? De mandar pra dentro. Ficava imune junto com todos esses lactobacilos. Então isso foi hoje é uma história bastante engraçada, mas era a oportunidade que a gente tinha de comer Danone. Em casa também não tinha geladeira nessa época. Você não tinha geladeira? Não tinha geladeira, então a gente tinha que ir lá, pegar o Danone, o iogurte ou alguma coisa assim e enterrar para conservar um pouquinho mais. Então, às vezes pegava no lixão já com um mês de vencido, 2 meses de vencido, e aí enterrava mais uns 15 dias lá para se alimentar e comendo. E comendo, porque a gente não tinha geladeira, então para conservar mais um pouco a gente tinha que colocar ele enterrado no chão. Marcos, eu queria assim falar com você sobre a gente vai falar um pouco mais aí à frente sobre como o Marcos está bem hoje de vida, como a história dele foi completamente transformada. Mas você falou muito dessa questão do seu pai alcoólatra, do seu pai, a violência que ele tinha com você. Mas você falou algo que me marcou muito, muito mesmo, que você ali mesmo, a sua vida já estava mudando, quando você já saiu da sua casa, você já estava no início do seu casamento, mas você recebeu a notícia que o seu pai, que tinha feito tantas coisas ruins com você, que ele tinha falecido. Conta um pouco dessa história, Marco. E com tudo isso a gente cresceu não com essa presença de pai, na verdade, até cresceu com essa memória do meu pai sempre agredindo minha mãe, destruindo o que minha mãe conquistava, e nós acabou pegando uma certa raiva do meu pai, eu e meu irmão, diante de tudo que nós estávamos vivendo ali naqueles anos que se passavam. Então nós pegamos raiva do meu pai, porque nós convivíamos com minha mãe, queria ajudar, buscava sustento para dentro de casa, e meu pai toda vez que vinha, só vinha com o intuito de destruir o que minha mãe tinha conquistado. Então, com essa figura de pai nós não tínhamos, tínhamos muita raiva do meu pai. Colocamos no nosso coração e como intuito, eu e meu irmão, até como pacto, no sentido de quando nós tivermos uma certa idade, quando nós conseguirmos aguentar fisicamente com o pai, nós vamos bater no meu pai. A ideia era essa. Nós tínhamos isso como um pacto já, eu e meu irmão. O dia que ele vier, agora nós vamos pegar ele. Com determinada idade, nós ia conseguir aguentar ele. Eu falei, não, o dia que for bater na mãe, a gente vai arrebentar ele na pancada. E isso era uma das nossas vontades. Era a tua meta. Era a minha meta, até mais do que isso, né? Já passou pela minha cabeça até quando eu crescesse matar o meu pai. Isso passou pela minha cabeça diversas vezes, porque as cenas que nós víamos ele junto com a minha mãe, eram cenas terríveis, né? Que muitos brasileiros, muitas pessoas vivem também essa cena, né? De ele agredir minha mãe com faca, com palavras, com pau, com chute, a qual a gente não faz isso com ninguém. E nós crescemos essa cena com meu pai. Então isso despertou muita raiva, muito ódio em nós, né? Então a gente não tinha carinho nenhum com meu pai. Então, em um determinado tempo, meu pai já não vivia mais com a gente. Achou melhor ele se separar, nesse momento quando a gente tinha determinada idade, eu com 14, meu irmão aí com 11 anos, conseguimos enfrentar o meu pai e tal, e deu uma briga bastante generalizada, feia ali, nós até agredimos meu pai, e foi melhor que minha mãe e meu pai acabou se separando. Meu pai foi embora e durante uns 4, 5 anos eu não soube mais do meu pai. Com isso meu pai retornou para cá depois de uns 5 anos que ele tinha saído, eu já casado já com a Fernanda, meu pai retornou, mas eu não tinha carinho nenhum, não tinha amor nenhum pelo meu pai. Meu pai voltou ainda alcoólatra, né? A gente achou até que ele já tinha morrido, mas não foi nada disso que aconteceu. Então ele voltou alcoólatra, eu não tinha mais amor, não tinha carinho, nunca tive amor nem carinho por ele, e não tinha intenção nenhuma de ajudar ele, né? E quem ajudava nesse processo entre eu e meu pai era minha esposa, a Fernanda, que toda vez que meu pai às vezes ia lá no portão pedir alguma coisa, ela interagia com ele, e aí eu fui também interagindo um pouco com ele. Mas em um determinado tempo, ele já morando aqui na região durante um bom tempo,
eu estava na minha casa, estava dormindo, meu tio chamou lá, a Fernanda me acordou, eu fui lá atender, e aí fiquei uns 20 minutos batendo um papo com meu tio explicando lá que meu pai tinha acabado de ser assassinado. Seu pai foi assassinado? Meu pai foi assassinado a pauladas, né? E meu tio me contou essa história, e eu muito friamente, eu lembro como se fosse hoje, muito friamente, meu tio perguntou o que eu ia fazer naquele momento, eu falei que não ia fazer nada, e entrei para dentro naquele momento, não ia fazer nada, que não tinha o que fazer mais, que ele já estava morto, eu resolvi isso no outro dia, e entrei para dentro de casa. Entrei para dentro de casa, fui deitar, minha esposa estava deitada, a Fernanda perguntou o que aconteceu, eu expliquei para ela, meu pai acabou de ser assassinado, ah, mas você não vai fazer nada, você não vai lá? Eu falei, não vou fazer nada, não tenho o que fazer mais, ele está morto, eu resolvi isso amanhã, e fui dormi muito tranquilo nesse dia. Você dormiu normalmente com a notícia? Normalmente como se tivesse morrido qualquer uma outra pessoa que eu não conhecesse. Na verdade, Marcos, o teu coração já estava, a gente fala assim, que a gente faz um bloqueio, né, cauterizado. Talvez a sua forma de se defender das tantas mágoas que seu pai te proporcionou foi criar um bloqueio de tal forma que você não tinha sentimentos nem ruim, nada, né? Você não tinha, era como um gelo, né, em relação a ele. E aí ele faleceu, o outro dia você foi tomar as providências, mas aí você contou para o público ficou assim muito estarrecido quando você falou que, obviamente, nesse ambiente todo de morte, de crime e tal, alguém veio te oferecer fazer justiça. Como foi essa história, Marcos? Acho que um dia, 2 dias após que meu pai tinha falecido, teve um rapaz que a gente até conhecia, o pessoal ali da região, veio nos procurar. Tanto procurou eu, como procurou meu irmão, se nós queríamos que eles fizessem justiça diante do que tinha acontecido. Que eles vingassem a morte do seu pai. Isso mesmo. E eles ofereceram, você quer, a gente vai lá e mata a pessoa que matou seu pai. Isso mesmo. E qual foi a sua reação? Minha reação, mesmo eu não gostando do meu pai, mesmo eu estava já me aproximando um pouco mais dela, mas mesmo assim eu não tinha afeto, não tinha amor para com meu pai. E quando ele citou isso daí, eu acabei pensando também, na verdade, de quem matou o meu pai. Eu não achava justo a pessoa que matou meu pai morresse diante da proposta que o rapaz tinha me feito, né? Então eu não era capaz de ser o juiz da vida da outra pessoa, né, para que matou meu pai. Então eu não achava justo eu determinar se o outro rapaz ia ou não viver ou morrer. Então eu não achava justo. Essa é a nossa história. E a gente vai continuar essa história. É extraordinário. O Marcos estava falando, é mais que novela. Acho que a gente nunca viu, sim, né, a história da vida real. E aquele negócio, por trás de um grande homem tem sempre uma grande mulher. Não. Ao lado de um grande homem, tem sempre uma grande mulher. Eu tenho o prazer de estar aqui com a minha amiga Fernanda. Mas, Fernanda, se eu te perguntasse, você nessa novela, você é um personagem, uma atriz principal, porque você está enxergando a vida. Como que você enxergou? Vou dar um spoiler aqui, que daqui a pouco eu vou falar com os filhos dele. O Marcos hoje é um engenheiro formado, pós-graduado, trabalhou em grandes multinacionais e teve aquele início que você viu. Só que assim, esse processo entre aquele menino que viveu essa história e hoje esse homem bem-sucedido, com uma família estruturada, passa necessariamente pela construção de uma nova identidade, de uma paternidade que ele não entendia o que era, alicerçada numa família. E eu queria que essa família se chama, iniciei aqui com a Fê. Não, no começo era muito difícil. O Marcos, ele era muito retraído. Morria de vergonha de estar no meio de pessoas. Eu lembro que algumas vezes quando a gente saía, né, e tinha que pedir alguma informação, ele parava e eu que ia lá pedir a informação, porque ele nem para conversar ali, assim, pedir uma informação, ele não ia comer. Esse cara que estava aqui, o engenheiro aqui, não falava nada. Íamos comer um lanche no Mac, eu que tinha que ir lá fazer o pedido, pagar, porque ele se sentia extremamente seguro, né? E para falar eu te amo, então, demorou. E eu via que era dele isso, que com a mãe dele ele também tinha essa dificuldade de abraçar, de estar mais perto. E aí eu fui conversando, mostrando pra ele, não, tem isso, a gente tem que falar, se a gente ama, a gente tem que falar, a gente tem que estar junto, a gente tem que abraçar. Você sentia que ele amava, mas você sentia que ele não...
E quando eu falava, eu te amei também. Legal. Legal. E lá na minha casa a gente é muito, eu te amo pra cá, eu te amo pra lá. E aí hoje eu vejo que ele chega lá na minha sogra na hora de ir embora, dá abraço, mãe, te amo. Então é outra pessoa. E esse processo, lógico, junto com isso vem toda a maturidade do crescimento do casamento de vocês, né? Que é uma história que qualquer dia a gente também conta. Mas principalmente que eu queria ouvir de você, né? Queria que você contasse para as pessoas o que você acha, qual foi o momento que a vida de vocês, né? Do Marcos, é um processo. A gente sempre fala que a vida toda, o nosso aprendizado é um processo. Mas como foi isso? Assim, o que você acha que foi o fator que foi desencadeando toda essa mudança para vocês estarem vivendo a bênção que vocês estão vivendo hoje? Eu acho que a gente sempre, união primeiro, né? E confiança. Porque eu sempre falei para ele, você consegue, você pode, você vai chegar longe. Porque eu via que ele era muito esforçado, ele tinha sonhos. Mas qualquer coisinha que alguém falasse, ele se fechava para isso. E depois que a gente casou, eu sempre incentivei, tem que estudar, tem que fazer, porque ele sempre fez vários cursos, aí chegou um tempo que ele falou, vou fazer um tecnólogo, para dar uma melhorada. Eu falei, não, faz uma faculdade, então, engenharia. Não, mas será? Não consigo. Não, você consegue, vai, a gente tá junto e hoje, graças a Deus, tá aqui, formado e um exemplo para nós todos aqui de casa. Como foi essa reconstrução para chegar ao Marcos da zero perspectiva por Marcos da realização dos sonhos de hoje? Como que foi isso, assim? Quando o Marcos, ele entendeu que ele podia fazer certas coisas, por exemplo, a faculdade, ele começou a dar passos diferentes, porque eu entendi, assim, que por ele ser muito envergonhado, ele achava que ele ia errar, que ele não ia fazer certo. E quando ele começou na faculdade, por exemplo, ele foi muito bem recebido, apesar de ser um monte de adolescente lá, né, as molecadas tudo mais novas, mas ele chegava e falava, olha, hoje aconteceu tal coisa, foi legal, eu consegui, eu entendi, porque ele tinha muita coisa, mas já faz 20 anos, já faz 10 anos atrás que eu fiz o ensino fundamental, eu não vou me lembrar. E quando ele começou a entender que era ele, não tinha outra pessoa para estar lá, era ele que tinha que passar por isso, ele começou a valorizar esse ponto inicial dele. A diferença do esforço, a luta que ele teve passou a ser algo favorável a ele. Sim. E você vê que isso foi primordial, assim, no sentido da minha evolução. Até quando ela fala da faculdade, assim, é bastante interessante, eu me recordo aqui como se fosse hoje, assim, os primeiros dias, né, a gente que está muito tempo fora de uma escola, e aí ir para uma faculdade sem perspectiva, não confiante que ia conseguir, que ia dar certo. Aí começa a estudar, e aí primeiro semestre, no primeiro mês já falava para ela, não vou conseguir não vou parar. E ela sempre me incentivando, não, continua, você vai conseguir. Primeiro semestre para ela, não vou mais não. O pessoal tudo jovem e tal, eu mais velho, né, não consigo. E ela sempre incentivando, não, você vai conseguir sim. E isso foi todo semestre a mesma coisa, até o último semestre ali eu não vou parar, não vai parar não, agora que tá. Então ela foi a motivadora, que é a principal, na verdade, motivadora e incentivadora para mim ter feito essa faculdade. Os méritos é bastante dela mesmo. E aí a gente fala de paternidade. Falar de paternidade, o Marcos falou da paternidade que para mim é mais relevante, que é quando você descobre que é muito bom ter um pai na terra, né? E eu feliz quem tem um bom pai aqui na terra, e a gente quer ser bom pai aqui na terra. Mas saber que você tem um pai no céu que, na ausência de todas as figuras paternas na terra, ele que vai entrar na sua vida e vai te dar um novo rumo, muda tudo. E toda essa história, não só uma vitória, Deus é tão bom que Ele dá presentes pra gente. E tudo que você planta, você colhe, e hoje Ele tem essa colheita aqui, que eu quero falar agora, com a Beatriz e o Guilherme. Tudo bem, gente? Tudo. A Bia e o Guilherme estiveram também lá no Vila Esperança trabalhando, né? Não foi lá de passeio, não. Tiveram que trabalhar. Vocês trabalharam, teve um momento que a gente separou as crianças por grupos, né? E vocês puderam conversar. Bia, com quem você ficou? Você ficou com uma galera, né? Você cuidou de uma galera, foi isso? Foi, eu fiquei com as meninas de 12 anos. 12 anos? Bia, e quais histórias que rolavam ali? Como que é, para você, como foi essa experiência? Conta um pouco pra mim.
Olha, muitas histórias, muitas parecidas com o meu próprio pai, assim, em questão de não ter um pai, ou às vezes de não ter uma mãe, ou de não ter os pais presentes. Ver as meninas de 12 anos falando de tráfico, ver as meninas de 12 anos falando sobre gravidez. Então foi bem chocante, assim, pra mim. E você pôde levar uma palavra diferente, né? Pude. Mas é chocante, né, Bia? Pude tocar na vida delas, falando, tentando ajudar de alguma forma, né? Mas tocou bastante no meu coração, assim. E Gui, você ouviu o que seu pai falou aquele dia, assim? Você sabia de toda a história, de muitas daquelas coisas que ele falou, ou algumas coisas você não sabia? Eu sabia muito pouca coisa. Aí, só... Pode falar. Eu sei pouca coisa. E como foi ouvir aquela história, saber que seu pai passou por tantas coisas? Foi muito emocionante. Deu pra mostrar que é um homem guerreiro, trabalhador. Que bom. E aí, mas por que ele é guerreiro? Porque seu pai, então, ele teve tanta dificuldade, e hoje qual a profissão do seu pai? Eu, engenheiro. Olha, seu pai, então, aquele improvável que ninguém diz. E as pessoas falam, eu não tenho chance na vida, eu nasci num lugar difícil. Seu pai vem e mostra, Sim. É engenheiro. E ele fez faculdade, parou na faculdade? Acabou a faculdade? Só? Acabou. É. E o que mais que ele fez, Bia? Meu pai... Eu fico até emocionada de falar. Porque, assim, eu tenho muito orgulho da pessoa que ele se tornou. De ver, assim, que ele teve tão pouco e pôde se formar. Dizer que hoje ele é um engenheiro mecatrônico, assim. E hoje pode ir até as casas das pessoas, fazer as coisas. Muito bonito, né? É bonito, é muito gratificante, assim. Eu fico muito feliz em falar em relação a ele, sabe? Ver tudo que ele construiu, ver o tão pouco se tornar muito. Ver que hoje ele pode ajudar pessoas através do testemunho dele, sabe? Você vê o esforço dele, mas o que você sabe que é diferente? O que ele tem que faz essa diferença na vida dele? Que você sabe, que você vê que não é o que os outros falam, mas o que ele tem atitudes que mostram. O que é essa força que faz ele ser diferente? Assim? Eu acho que vai muito em relação à busca que ele tem com Deus. As coisas não são fáceis e a gente já passou por muitas coisas, eu já acompanhei muitas coisas que eles passaram e eu sei o tanto que eles têm de fé com Deus. Muitas vezes eu estava no meu quarto e escutava eles ouvindo louvor ou orando, ou às vezes até aqui embaixo, eles orando e a gente em comunhão com Deus, sabe? Então acho que é muito a fé que ele tem com Deus, a comunhão que ele tem como pessoa, assim. Todo o processo que o Marcos passou passa diretamente por esse resgate de paternidade. Hoje o que ele vive é diretamente relacionado à paternidade, né, Marcos? E é bem interessante você falar isso, quando você fala de resgate de paternidade, que entra também. Eu tenho uma outra filha, que é a Stephanie. Que é maravilhosa. Maravilhosa, amo, assim. E depois que eu tive essa identidade resgatada como paternidade, eu tive a oportunidade de resgatar isso com ela também. Porque a gente se separou muito cedo, né? Eu e a mãe dela. E a convivência com ela foi uma convivência de pais separados, né? Às vezes até queria estar mais próximo, mas não tão próximo como teria que estar como pai realmente. E essa referência de pai que eu não tive, depois teve um resgate, igual você falou de resgate para com Deus, Deus resgatou toda essa referência de paternidade, eu também pude vivenciar isso junto com ela. Agora, esse resgate vem de algum tempo para cá e sendo frequente. Então, Deus vem colocando na minha vida, depois teve esse resgate como pai, Deus vem colocando assim, oportunidade de exercer como pai, como líder, como responsável, assim, oportunidades que às vezes eu não teria se não tivesse essa convivência e esse convívio de Deus, de Ele me ter proporcionado disso como pai. Gente, por trás de cada sorriso, de cada rosto que você vê, ou de cada lágrima, muito mais do que uma pessoa, é uma vida regada de histórias. Uma história que sempre vai precisar de uma paternidade. Eu quero dizer, eu não sei qual é a sua história, mas eu sei que há um Criador que quer te chamar de filho, quer restabelecer a tua identidade e a paternidade para que você viva uma vida abundante. Hoje, ver essa história dessa família só nos traz esperança. E para você também. Aonde que está quebrado? Ninguém está dizendo aqui que nós vivemos só em flores, né? Não.
as lutas são grandes. Mas quando você tem um alicerce, você tem Deus, você tem a sua identidade com Deus, a paternidade de Deus na sua vida, você tem uma família, tudo é diferente. A sua história não acaba como está hoje. Deus tem algo maravilhoso para você. Muito obrigado por este tempo. Obrigado, família Moraes, porque essa é a nossa história. Deus abençoe. Muito obrigado.